Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos atender a demanda de vocês inscritos que deixam comentários com dúvidas aqui. Então nesse vídeo eu fiz um apanhado das principais dúvidas, as mais comentadas com recorrência, tudo isso para ajudar você a tomar melhores decisões, indo realmente aqui no detalhe da análise. Primeira pergunta vai ser: investir em BR Partners e Caixa Seguridade é vantagem para o longo prazo? A avaliação atualizada de Jales Machado, as ações da Irani vão cair mais antes de subir? Pessoal, a Rani 3 tem caído bastante, será que esse é o fundo do poço? CEMIG, os dividendos podem estar ameaçados pelo forte plano de investimentos até o ano de 2028. Por fim, uma comparação do retorno das ações contra os títulos de renda fixa, contra o IPCA+. Qual dos dois acaba entregando maior rentabilidade na janela de tempo de longo prazo? Ações do setor de utility ou Tesouro IPCA+? Tudo isso eu vou abordar com vocês, tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muitas dúvidas. Então, se eu te ajudar, meu amigo, arrebenta o botão de inscrição, deixa para nós aqui o seu like e o seu comentário, que é importante. Eu estou respondendo semanalmente o comentário de vocês inscritos. Então, por favor, me dê essa moral. Na primeira pergunta: boa tarde, estou querendo investir no BR Partners ou na Caixa Seguridade. Qual você acha mais vantagem para o longo prazo? Bom, a primeira pergunta já vem para me colocar numa sinuca de bico, mas eu vou ser 100% sincero com vocês aqui no canal. Bom, as duas empresas são muito boas, tá? Inclusive, a Caixa Seguridade é uma das empresas que vem surpreendendo aí no cenário atual. A empresa entregou uma valorização gigantesca no último ano, além de excelentes dividendos, Então, se você investe na Caixa Seguridade, com certeza deve estar muito satisfeito com os resultados. Atualmente a empresa tem entregado um dividend yield de 9,4%, trabalhando com indicadores de rentabilidade bem acima da média. A empresa está entregando um ROI, pessoal, de 26%, muito acima dos principais bancos. É claro que esse aqui é o setor de seguros, que acabou se tornando muito rentável nos últimos 2 anos. A gente viu ali o resultado da BBSE, da Bradesco Seguros e também da Caixa Seguridade, todas elas entregando resultados incríveis. E obviamente a Caixa Seguridade é a ação aqui mais segura para o longo prazo, tá pessoal? Ela é mais perene, é a empresa que tem a vantagem de utilizar o balcão de negócios da Caixa Econômica Federal para distribuir os seus produtos, Então a contratação de seguro acaba se tornando muito eficiente a longo prazo devido a esse excelente braço de captação. Então vejam que o crescimento dos lucros não nos deixa mentir, Um excelente crescimento de lucratividade e um dividendo bem acima da média. Porém, nós estamos falando aqui de uma empresa com um valor de mercado de 42 bilhões de reais, Então não é uma empresa tão pequena assim. Bom, agora no caso do BR Partners, nós temos uma empresa com valor de mercado de 1,5 bilhões, Então vejam que ela é minúscula perto da Caixa Seguridade. Obviamente, o BR Partners tem um potencial maior de multiplicar o seu patrimônio líquido ao longo dos próximos anos, conforme entregue crescimento dos seus lucros, dos seus resultados. E confesso para vocês que acompanhando nos últimos 3 anos, o banco tem entregado resultados muito bons, tá pessoal? Um forte crescimento da receita, ampliação de margem, um ROI elevado aí na casa dos 24% e um forte crescimento dos lucros. Ele também tem um payout interessante na casa dos 60%. Então, o que eu vejo aqui? Talvez o BR Partners é um banco que vai ter maior crescimento dos lucros a longo prazo e a cotação tende a se valorizar mais, A gente está falando aqui do horizonte de tempo de décadas. Lembrando que a Caixa de Seguridade continuará sendo sim lucrativa, deve entregar um bom yield e continuar crescendo aos poucos a sua cotação. Mas em termos de potencial de valorização, nós temos aqui o BR Partners como o meu favorito para esse quesito, tá? Lembrando que é um banco um pouco mais arriscado, ele depende de uma economia mais pujante para entregar bons resultados e mesmo passando por um cenário desafiador entre os anos de 2022 e 2023, o banco conseguiu entregar ótimos resultados, fruto da sua excelente gestão e da diversificação das suas linhas de negócio. Vejam vocês aqui o forte crescimento da receita total do banco, Saindo de 108 milhões no segundo trimestre de 2023, alcançando agora a casa de 140 milhões no segundo trimestre de 2024. Bom, agora nós temos alguns inscritos pedindo uma avaliação da Jales Machado. Vejam que a Jales vem apresentando uma queda substancial na sua cotação de 15% nos últimos 6 meses. Parte disso se deve ao momento desafiador que o agro vem vivendo. Vocês sabem que os impactos climáticos vêm batendo bastante na produtividade das principais commodities agrícolas e no caso da Jales a situação é um pouco mais complicada. Por quê? Porque existe uma retração na demanda e também no preço médio praticado
pelo etanol, né? Então o etanol ele tem um impacto bem relevante aqui no resultado da Jalles, e a gente sabe que a Petrobras ela não segue a política de paridade de preços internacional, né? Então ela vende o combustível aqui dentro bem mais barato, e isso acaba penalizando um pouco mais o setor de etanol, né? Então alguns estados brasileiros é vantajoso ainda abastecer com gasolina. Então esse setor, pessoal, apesar de ser um setor interessante no qual o Brasil tem vantagens competitivas de longo prazo, depende muito dessa política de preços praticada principalmente pela Petrobras. Então vejam como isso impacta o setor como um todo. Entretanto, o governo recentemente adotou o programa Combustível do Futuro, que prevê a participação de mais etanol na mistura com a gasolina. Então isso aqui, de certa forma, vai aumentar a demanda de etanol como um todo. Isso talvez seja aqui um gatilho de alta para as ações da Jalles Machado, que no último trimestre reportou um prejuízo de 2,4 milhões. Agora, uma outra vantagem importante da Jalles Machado é o fato dela dominar esse processo produtivo do açúcar orgânico. Então ela consegue exportar esse produto para a Europa com uma taxa de retorno bem acima da média. Isso age como uma proteção adicional para os resultados da companhia, né? Então uma receita bem mais diversificada, né? Então ela vende não só o etanol, o açúcar comum, o açúcar orgânico e alguns saneantes. Então uma receita um pouco mais diversificada. E apesar desse momento um pouco difícil para a Jalles Machado, o mercado tem apostado na alta das ações, né? Então nós temos aqui o site Invest mostrando que tem 6 analistas cobrindo a ação, os 6 recomendam compra e um preço-alvo apontado médio na casa dos R$ 11,32, um excelente potencial de upside nos preços atuais da ação. Agora, a meu ver, a empresa é boa, mas aqui requer um pouco mais de paciência por parte do investidor, né? Então vejam que são várias dinâmicas que afetam diretamente o resultado. Tanto a questão das intempéries climáticas, a questão da menor demanda por etanol. Então aqui tem que ter paciência, a volatilidade é um pouco maior, mas o mercado como um todo recomenda a compra no ativo. Agora nós temos aqui o Luciano perguntando: a Irani deve cair mais antes de subir? Pessoal, a gente não tem como saber exatamente para onde vai o preço de uma ação no curto prazo, mas no longo prazo a ação ela vai seguir o seu lucro. Se o lucro crescer, a cotação vai acompanhar inevitavelmente, mesmo que isso demore um pouco mais. Olhando a cotação da Irani, a gente vê que a ação sofreu bastante nos últimos 6 meses, uma queda de quase 20%, tá? A empresa perdeu muita margem nos últimos 6 meses, pessoal, porque ela não fez o repasse dos seus custos para o mercado. Então isso pressionou as margens e, de certa forma, os lucros da companhia também. Porém, nós temos uma perspectiva positiva aí para o setor industrial, né? Então o crescimento da indústria no segundo e no terceiro trimestre do ano vão aumentar a demanda por embalagem de papelão. E esse é o momento da Irani fazer esse repasse de custos, o que vai dar uma folga para a empresa, né? Então ampliar um pouco a sua margem. Então pode ser que nós tenhamos um terceiro trimestre um pouco mais positivo para a Irani. E é claro que eu vou trazer para vocês essa análise. Agora que nós temos o Ronaldo Tabet, me desculpe, mas a projeção de dividendos da CEMIG você esqueceu de levar em consideração o arrojado e crescente mega plano de investimentos bilionários até 2028. Aqui o Ronaldo botou pressão, né? Pessoal, vou vender o meu peixe para vocês agora. Então vejam que eu projetei para a CEMIG para os próximos 12 meses 90 centavos por ação. Então bem longe dos 16% de yield que ela entregou nos últimos 12 meses. Então obviamente esse yield aqui não vai se repetir, porque tiveram vendas de ativos que entraram como proventos adicionais, entre outros fatores, além da bonificação que aumentou bastante a quantidade de ações, aumentou em 30%. Então nós temos uma projeção aqui de 80 a 90 centavos para os próximos 12 meses. Vejam que o Ronaldo tem razão em certa parte. Ele fala aqui sobre o mega plano de investimentos por parte da CEMIG, que prevê um investimento de 35,6 bilhões até 2028. Mas cabe destacar que a companhia hoje trabalha praticamente sem dívidas, né? Dívida líquida sobre EBITDA em uma vez, então ela tem espaço para se alavancar caso seja necessário. E outro ponto importante, pessoal, é que a companhia está gerando um EBITDA trimestral de mais de 2 bilhões de reais, né? Então você faz aí um EBITDA anual de quase 10 bi, obviamente vai ser uma alavancagem um pouco mais alta, mas alongando o prazo dessa dívida e com a forte geração de caixa da companhia, ela tem condições de executar esse plano de investimento robusto e ao mesmo tempo manter o seu payout na casa dos 50%, se traduzindo em um dividendo razoável, né? Algo que na casa dos 90 centavos por ação. Outro ponto importante é que esse plano de investimentos é vital para manter em boas condições os ativos da companhia. Então ela vai modernizando ativos, vai melhorando a sua estrutura, principalmente do setor de distribuição. Isso reduz a perda de energia, aumenta a eficiência das redes e tudo isso tende a se traduzir em maiores lucros a médio e longo prazo, né? Então
esse processo de investimento é algo vital para a companhia continuar com seus ativos em boas condições de operar. Agora, antes de irmos para a última pergunta, vou responder o comentário do Nathan F. Cipriani. Ele diz que a pessoa que espera um payout da Celesc de 50% já saiu de sócio investidor para sócio torcedor. Pessoal, vamos dar uma rápida analisada aqui. Percebam que no ano de 2020 ela fez o repasse de 100% do lucro de 2019 e 100% do lucro de 2020. Por isso nós tivemos esse dividendo muito acima da média. Em 2021 normalizou 25% de payout. Em 2022 ela pagou 40% do lucro líquido e em 2023 ela pagou 42%. Vejam que ela lucrou 557 milhões e fez o repasse aqui de 230 milhões na forma de dividendos. Então nos deu aqui 42%. Então para 2024 a gente tem expectativa de um payout entre 40% e 50% por parte da Celesc, o que daria entre 11 e 13 reais em dividendos por ação. Por fim, nós temos uma pergunta muito legal aqui do Túlio Gonzaga. Ele pede para a gente fazer um vídeo comparando o retorno das empresas com o IPCA, principalmente das empresas de utilidade pública. Então, sempre falo para vocês aqui, se vão começar a formatar uma carteira, começa por aquilo que sempre deu certo, vai em utilities. Elétricas, setor de saneamento quase nunca decepciona a longo prazo, principalmente se a companhia tiver uma boa gestão. Então eu trouxe para vocês aqui uma análise comparativa no Mais Retorno que pega o índice IMAB. Então esse índice aqui ele replica o Tesouro IPCA+. E vejam que realmente o carrego a longo prazo desse título gera um retorno bem interessante, né? Então o Tesouro IPCA entregou algo na faixa de 1.300% desde 2024 até 2024. Então nós temos aqui uma janela de tempo de 20 anos. Mas pegando ações perenes, ações praticamente óbvias, que a maioria de vocês teria em carteira durante esse prazo, que é no caso aqui a ação da Sanepar, CEMIG e Transmissão Paulista, a gente vê que com o reinvestimento dos proventos, todas essas ações bateram com folga o Tesouro IPCA+, no longo prazo. Então eu sempre falo para vocês, aproveite as vantagens do mercado, né? Comprando ações baratas de setores perenes, reinvestindo os proventos e principalmente carregando essas ações a longo prazo, evitando o giro de carteira. Acumulando boas ações, você vai ter retornos incríveis a longo prazo. Vejam vocês que a Transmissão Paulista entregou 4.390% de retorno nessa janela de tempo. Temos aqui a Sanepar entregando 4.300% também e a CEMIG entregando 3.000% nesse prazo de 20 anos. Então é realmente um retorno que joga o patrimônio do investidor em outro patamar, mas para isso requer paciência e disciplina de seguir aportando sempre. Então eu sempre falo com vocês, a postura passiva, sem tentar adivinhar o time correto do mercado, sem fazer giro de carteira, é justamente a postura que mais traz remuneração a longo prazo, né? Quem fala para nós é o próprio gráfico do Mais Retorno, mostrando os ativos comparados aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de arrebentar aqui o botão de inscrição do canal. Deixa para nós o seu comentário pedindo a sua análise, que semana que vem vou fazer novamente esse vídeo abordando os principais comentários.